Salve Entre Pais, Júlio Melo, idealizador, apresentador do Entre Pais Podcast, o podcast da paternidade. Estamos juntos novamente, agradeço a todos vocês, e hoje o nosso episódio 5, novamente com a presença especial da doutora Mari Lima, psicóloga, educadora parental, uma das maiores especialistas no tema, contato direto ali com quase 700 mil seguidores no Instagram, @educarconscienteoficial, onde ela leva orientações, aconselhamentos, além de promover benefícios da educação parental. Esse episódio, episódio 5, tem um título que tira o sono de muitos pais. Sou pai de adolescente, e agora? Pois é, a gente sabe que essa fase ela é delicada, ela cria ali consequências na relação pais e filhos, mas a gente vai contar com a experiência da doutora que vai trazer alguma luz para a gente nesse túnel. Doutora Mari Lima, um prazer tê-la novamente aqui, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite para esse segundo episódio, né, o episódio 5. Esse tema de adolescência, ele é muito pedido, né, no meu Instagram. Sempre tem dúvidas, sempre tem pais que não sabem o que fazer e a gente precisa falar, né, a gente tem que tirar esse tabu e começar a tratar de forma diferente, né, essa educação dos filhos. Concordo, e aí eu já encaixo logo a primeira pergunta. A primeira pergunta é simples e direta. A gente tem que ter medo da adolescência? Essa é a grande pergunta que eu escuto. Na verdade, muitas pessoas já falam da adolescência com o medo, né? Já vem Isso, já está embutido, né? Já está embutido, porque sabe que vem comportamentos difíceis no caminho. Isso. Mas eu queria desmistificar um pouquinho, porque a gente foi adolescente um dia. Pois é. E a adolescência é uma fase de desenvolvimento que vem na sequência da infância. Então, assim, antes da fase adulta, é necessário que os nossos filhos passem por esse período. É um período lindo, que a criança está criando sua identidade, uma identidade em que você está maior, em que você vai lidar com o mundo de forma diferente, em que você não está mais tanto sob o controle dos pais, mas sim conhecendo o mundo. E a gente pode olhar, né, para a nossa história. Aí eu faço a pergunta, lembra de você adolescente? Como que foi a sua história? Foi difícil para você? Olha, essa pergunta dela, eu não sei se vai desmistificar ou complicar para nós, hein? Eu vou lembrar aqui da minha adolescência. Será que eu vou ficar mais preocupado ainda ou menos? Não sei. Deixa para lá. Deixa para lá. Mas acho que a gente não precisa ter medo não, né, doutora? Medo não é a palavra, né? Não seria a palavra, porque, na verdade, quanto mais a gente se conecta com os nossos filhos, e não somente na infância, na adolescência também, mais a gente consegue ter uma conversa e um alinhamento nesses comportamentos. Isso. Tem comportamentos difíceis? Tem. Mas os adultos também. Sim. Então pensa na ótica desse adolescente que ele ser também, muitas vezes, questionado ou a gente impor algo para ele, também é difícil. Sim. Então a gente tem que enxergar que ele está aprendendo. E é uma fase linda em que ele vai desabrochar. Muito bem. Para a gente situar, a adolescência, a gente até falou disso num outro episódio, a questão de alguns conceitos que vão se atualizando. A adolescência, ela é de que idade a que idade? Que parece que cada vez começa mais cedo a adolescência. Sim. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos. Meu Deus, dos 10? Acontece que existe outros órgãos que classificam diluem, por exemplo, pré-adolescência, às vezes do 9 aos 13, então do 14 adolescência até os 18. Então é esse período. Se a gente for arredondar, vamos dizer que dos 10 aos 19, de 10 fato, aos 19. vai estar nessa fase. Sim. Entre pré e adolescência de fato. Sim. É um período longo, hein? Muito longo. É um período longo, um período de muitas transformações, porque se você pensar em 8, 9, quase 10 anos de transformações numa fase inicial ali, né, de experiências, é muita coisa mesmo. Sim. Muita coisa, por isso é tão intensa. A gente sabe que essa fase, ela é, de fato, repleta de particularidades, comportamentos muito únicos, né, daquele momento da vida e tudo mais. E sabemos também que essa fase tem desdobramentos e consequências para o resto da vida. Sim. Para o filho, para os pais, não só para os filhos, né? Para todo aquele ambiente familiar ali, aquele convívio. Eu queria entender o seguinte,
O que explica, se é que algo explica, o que explica tantas transformações e mudanças nessa fase da vida? O que acontece dentro da gente para que tanta mudança aconteça num período que é longo, mas é curto, se você pensar uma vida inteira, né? Sim. E aí, aproveitando esse gancho sobre o que acontece dentro de nós na adolescência, eu queria falar, junto com isso, da neurociência e desenvolvimento na adolescência, porque essa é uma das trilhas, não é? Do método. Uhum. Isso, essa é uma das trilhas do método lá do Educar com Consciência. Sim. Então, por favor, fale um pouquinho pra gente disso. Sim. A adolescência é uma fase que o corpo está passando por uma transição da infância para a fase adulta. Uhum. Então, o corpo vem com um estirão, né? O estirão é um crescimento até um tamanho adulto. Uhum. O crescimento acontece muito rápido no corpo e também hormônios que fazem com que esse adolescente comece a pensar coisas diferentes, a realidade entra mais nua e crua, né? Passou aquela imaginação e passou aquele momento lúdico aquele da momento infância. lúdico da infância. Existe uma necessidade maior de sentir o prazer, que é a necessidade da dopamina. Uhum. Então, os adolescentes se entediam mais rápido. Sim. Por isso, eles buscam coisas novas o tempo todo. Pensando aí na neurociência, na fase da adolescência, a gente tem uma poda neural. É a segunda poda neural que a gente tem. A primeira é em torno de 2 anos, onde tem uma... limita-se ali, né? O que vai continuar na sua memória, que você mais usa, e o que vai virar vai ali para um esquecimento. Então, as conexões que têm mais força, elas vão seguir, e outras que estão mais frouxas, elas vão passar ali para um tempo mais antigo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É uma poda neural. Poda neural. Sim. Olha, não tinha ouvido falar nisso. Então, nessa fase da vida, acontece a segunda poda. A segunda poda neural. Sim. E nesse momento, os comportamentos, eles vão tomando outras proporções, até porque ele está reforçando, né, reconhecendo quem ele é de verdade e deixando quem ele era ali para trás. Interessante. Se acontece essa poda em que algumas coisas mais frágeis vão ficar para trás, né, e outras vão se fortalecer e seguir em frente, ou seja, ainda mais importante que boas referências estejam presentes nesse momento, né? Sim. Porque senão pode ser que referências não tão positivas se fixem e sigam depois pro resto da vida, né? Sim, porque o relacionamento entre pais e filhos, na infância, os pais têm um papel muito grande de orientar, ensinar pela primeira vez, de estar ali no banco do motorista. Sim. Na adolescência, isso muda um pouco, porque o adolescente ele já tem ali alguma opinião, ele já está formando ali as próprias convicções. As próprias convicções. E o meio externo tem muita influência. Então, quando o meio externo tem muita influência e eu tenho uma base estrutural na família frágil, eu posso perder esse controle. Isso. E aí, falando da palavra controle também, a gente não pode exercer controle ou domínio total, como é na infância, porque a gente está sentado no banco do passageiro. Então, entendo. essa é a grande dificuldade que os pais têm, porque a gente quer manter ainda um nível de controle e que eles façam da forma como a gente entende que é melhor, porém, quem está segurando o volante não somos nós. Não estamos mais no banco do motorista. Então, é muito mais de argumentação e escuta que tem que ser a nossa postura, como pais. É um exercício grande, né? Para nós adultos, pais, é um exercício grande, inclusive. Muito grande. Muito grande. A gente falou aí sobre essa questão, né? Da importância da participação do pai do pai e da mãe, né? Dos pais, em como estar ali interagindo com esse momento. A minha adolescência, ela foi de uma forma. A adolescência da minha mãe, ou seja, uma geração antes, de uma outra forma. Da minha avó lá atrás, totalmente diferente. Então, obviamente, né, as gerações são marcadas por essas diferenças. Da minha avó, sem posicionamento, sem opinião, né, sem rebeldia. Da minha mãe já um outro cenário, né? Aquela adolescência ali da virada para os anos 60 e tudo mais. A minha, nos anos 80,
na virada para os 90 já totalmente diferente, mas diferentes e a cada vez intensificando mais rebeldia ou dureza ali nas opiniões, reações fortes, intensas. E essa geração agora já tem uma adolescência totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. Eu não sei se quem nos assiste tem adolescentes em casa ou pré-adolescentes, se tem um convívio mais próximo. Eu não tenho hoje, no convívio próximo familiar, pré-adolescentes ou adolescentes. Mas eu vejo isso muito no ambiente escolar. Eu não estou mais na escola, mas eu frequento alguns ambientes e vejo esse comportamento. E aí na rua eu passo a ficar sempre observando esse comportamento. E essa adolescência de hoje, ela é muito forte. Sim. Muito forte. Isso me preocupa um pouco. Preocupa, porque me parece que a tendência é que a cada geração fique mais forte, mais intenso, mais difícil, talvez. Será que é assim mesmo? Ou é apenas uma percepção minha? Ou será que realmente a tendência é a cada geração fica mais difícil de lidar com as reações dos nossos adolescentes? Eu vou começar pelo início da sua fala. Ótimo. Porque quando a gente vai passando de gerações, a gente também tem todo um contexto social, um contexto da própria geração. Exato. Né? No passado, era muito o autoritarismo que comandava. Então, a criança não tem... o adolescente não tem voz. É isso. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Então, assim, não tinha escuta. Uhum. Com o tempo, e na minha infância, por exemplo, na minha adolescência, já tinha internet. Então, o que meus pais diziam para mim para não fazer ou não explicavam o porquê, eu descobria com meus amigos, ou então eu clicava ali e descobria no Google. Né? Então, assim, o mundo mudou. Sim. E a forma como a gente enxerga os filhos também está mudando. Eu não diria que é mais difícil. Eu diria que pode ser sim desafiadora, mas não concordo com muitos comentários que eu recebo no meu perfil sobre geração Nutella, por isso que esses adolescentes estão assim, vão para prisão e etc. A questão é, a gente lida com informações imediatas o tempo todo. Nós precisamos hoje atuar com diálogo. Sim. Sem diálogo, a gente não consegue evoluir com esses adolescentes. Eles estão sim mais cheios de si, mas concorda que mais cheios de si também são as pessoas que têm autoestima, as pessoas que buscam algo que elas querem? Então, é importante a gente saber, desde a infância, claro, lidar com limites. A gente não pode liberar ou deixar tudo que ela quer, ou que o adolescente quer. Tem limites. Então, a gente precisa falar disso com muita clareza, mas a gente pode também escutar que a opinião dele é diferente. Entender, olha, eu respeito sua opinião e faremos dessa outra forma. Sem criticar ou julgar muito o que ele está trazendo. Sem transformar aquilo numa guerra, né? Porque senão a gente perde essa conexão e ele vai realmente ser 100% influenciado pelo externo. De fato. É um caminho sem volta, Júlio. Não tem como mais a gente voltar para aquele lugar onde os adolescentes, eles não tinham voz. Onde não baixavam tem a cabeça. Como. Eles mudaram e vão mudar ao longo do tempo. Aí a gente pensa, né? A primeira geração faz, a segunda repete, a terceira quebra o ciclo. Isso. Então é isso, a gente tem que quebrar o ciclo. E eu imagino que esses adolescentes de hoje e as crianças de hoje, que vão ser os adolescentes de amanhã, eles vão ser pais muito mais cuidadosos. Por quê? A gente não tá mais falando que é só a mulher que tem que brincar de casinha, que é só a mulher que tem que lavar a louça. Hoje em dia, as crianças, os meninos brincam com as bonequinhas. E tá tudo bem. Porque é uma função de todos. Sim. Então, a gente precisa aceitar essa mudança e fazer dela algo positivo. Isso é interessante. Eu gostei dessa abordagem, desse ponto de vista. Porque a gente acaba tendo a tendência aí de enxergar o lado perigoso, negativo, amedrontador dessa fase. Mas sim, você falou tudo agora. Esses adolescentes têm muitas possibilidades de serem ótimos pais e mães ali na frente por tudo isso.
Porque essas mudanças não são necessariamente apenas ruins. Nenhuma mudança é apenas ruim. Depende de como você trata essa mudança, né? Depende também como você enxerga. Isso. Se eu já vou, por exemplo, esperando uma adolescência difícil, eu já vou mais tensa. Isso. Eu já vou me protegendo, eu já vou reagindo. Reagindo. Agora, se eu vou aberta... É. Poxa, meu filho tá crescendo, deixa eu escutar aqui o que ele tem a dizer. Uhum. Porque é menos sobre controle e autoritarismo e mais sobre diálogo e autoridade. Ótimo. Muito bem. E essa diferença, né, do autoritarismo com a autoridade, né? De fato. É possível a gente relacionar os principais riscos presentes numa fase adolescente? Por exemplo, óbvio, todos os pais têm a preocupação com as drogas. Também tenho. Tenho ainda, eu particularmente, tenho mais preocupação com o álcool do que com as drogas, para te falar a verdade. Porque o álcool, o acesso é muito fácil. Porque o álcool, enfim, ele não é contra a lei. A droga é. Então eu tenho mais medo ainda do álcool. E quando a gente olha ao redor, então assim, eu tô na pracinha lá perto de casa com a minha filha de tarde. Pega na escola e eu vou pra pracinha. Pra gente ficar brincando lá. A pracinha tem um monte de pré-adolescentes e adolescentes que saem das escolas deles e ficam ali, conversando. Assim, é impressionante. Mas numa terça-feira, 6 da tarde, eles estão em grupos ali, fumando e muitas vezes bebendo. E aquilo, você vê que aquilo é, para eles ali, é o comportamento natural. Já fui adolescente. Eu não fumava e não bebia, mas por questões minhas e do alicerce. Mas muitos dos meus amigos, sim. Então eu tenho mais medo até do álcool. É possível a gente pensar quais são os maiores riscos e, dessa forma, tentar estabelecer planos para prevenir? O adolescente, como ele quer o novo, a novidade para ele é interessante, até porque ele precisa de mais dopamina, e ele quer também fazer parte de um grupo. Fazer parte de um grupo, né? A primeira necessidade do ser humano, eu não digo que é só grupo. do adolescente, é se sentir pertencente e aceito. É. E o grupo, muitas vezes, ele pode influenciar negativamente, né? Sim. Então é importante a gente entender que tem sim álcool, tem sim droga, tem relações tóxicas, tem promiscuidade, tem falta de informação. Então, tem tudo junto. Tudo junto. Eu falo que quanto mais estruturada é a família, mais você vai ter um controle ali sobre... Mais você vai influenciar positivamente esse filho. Isso. Por quê? Quando ele me escuta... ele leva em consideração. Agora, aquele adolescente que ele não se sente escutado e que muitas vezes... E que, portanto, não escuta. E que por muitas vezes, desde sempre, ele foi reprimido, a opinião dele nunca valeu, pra que ele vai falar? Isso. Ele simplesmente vai fazer, vai lá e usa droga e não vai contar pro meu pai. Ou as questões emocionais, né? Tá sofrendo ali por amor. Mas eu não vou falar isso pra minha mãe, é muito estranho. Já conversaram sobre isso desde antes? A questão da sexualidade, já conversaram sobre isso? Porque se você conversa isso desde antes, desde sempre, naquele momento, isso é uma conversa natural. Ele pode surgir com uma dúvida e você aproveita essa dúvida para fazer uma orientação. Isso. Então, é muito mais você estar presente... dialogando, escutando, mesmo que ele esteja falando algo que não seja viável. Sim. Mas, ok, entendo sua visão, nós temos que pensar como devemos fazer. Qual é a melhor forma. Do que simplesmente reprimir. Reprimir. Né? Porque quando você fala, né, a bebida, a droga, aquilo que é proibido, naturalmente o ser humano vai. Ele quer descobrir, quer saber o que é. Aguça, estimula. Então, se, por exemplo, chega um adolescente, o seu filho adolescente, chega pra você e fala assim, pai, eu usei droga. E aí, muitas vezes, a resposta é, eu vou te levar pra uma clínica, eu tô muito solto com você vai ficar de castigo, sem celular, 2 meses. Falei pra sua mãe que ela é muito frouxa. Falei pra sua mãe, a culpa é toda dela. Agora você não vai mais tirar carteira quando você fizer 18 anos. Não vou mais te dar um carro, não vou... Né? Então,
esse comportamento de punir, ele afasta. Então, assim, e faz com que o adolescente não conte. Então, isso. Se ele te contou, é porque ele confia em você. Isso, tem que valorizar o fato dele estar te contando aqui. Tem um vídeo na sua rede social que você fala disso, né? Sim. Que o filho chega e fala, mãe, pai, eu usei droga. E aí, como reagir a isso, né? Eu vi esse vídeo. É difícil mesmo, é difícil. A vontade de reagir, às vezes, dá um grito. Fala, que é isso? Dá o grito. Quem tava com você, você não vai mais encontrar com essa pessoa. Isso. A questão é que, se eu agir dessa forma, vai continuar sendo proibido. Então, se eu agir de uma forma diferente, não colocar uma lupa naquilo, aquilo não vai virar uma curiosidade enorme. Fala assim, filho, entendo. As pessoas têm realmente curiosidade. Me conta o que você achou. E seus amigos, o que eles acharam? Você acha que vale a pena? E aí você também pode contar dessa história. Olha, já aconteceu isso comigo uma vez. Eu não me senti confortável de usar. E é muito importante você entender que isso faz mal para a saúde. E eu te agradeço por ter confiado em mim em contar. E eu gostaria que você continuasse me contando. Isso. Para que eu possa te ajudar. Deixa essa porta aberta, né? Deixa a porta aberta, porque se ele conta isso para você, é um presente. Você está fazendo um bom trabalho como pai. E a gente também entende perfeitamente, eu entendo perfeitamente, comportamentos, às vezes, do pai ou de uma mãe, que talvez não sejam assim tão maduros, porque essa maturidade na reação, de fato, ela não é fácil. Ela não tá ali livre, leve e solta. Ela não é fácil. Eu tenho uma amiga que tem a família dela já estruturada, o filho já é adulto, e não agora, mas há poucos anos atrás, o filho já era adulto. E aí ela, muito preocupada, ela começou a fazer o que a gente sabe que muitos pais fazem. Começou a vasculhar o guarda-roupa, na ausência dele. O filho trabalhando, ia lá e vasculhava. E você vasculha na intenção de encontrar, não é? Você vasculha, e se você não encontra, na sua cabeça, não é que, não encontrei nada, graças a Deus, meu filho não está fazendo nada. Não encontrei porque não achei, tem que estar em algum lugar. E busca, e aí encontrou um colírio. E aí, o mundo ruiu, né? Encontrou o colírio, estabeleceu-se a certeza absoluta de que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí sofreu com aquilo ali por 2, 3 dias, sofreu absurdamente. No terceiro dia não aguentou mais e, na hora que o filho chegou do serviço, sentou o filho e mostrou o colírio e exigiu respostas. E o filho, muito plenamente, falou, meu colírio, não tem nada de errado nisso. O meu olho seca muito e eu pingo o colírio. Não, mas isso só pode ser porque você está usando droga, porque só tem colírio quem usa droga, não sei o quê. E aí estabeleceu-se ali uma discussão que levou ao choro, que levou ao grito, que levou a uma porta fechada, porque daí o filho falou, não vou mais conversar sobre isso, porque eu estou te dizendo, não estou usando droga. O colírio é porque o meu olho seca e é muito ruim. Agora, se você não quer acreditar, não tem mais o que fazer. Sim. Aquela discussão não levou a lugar nenhum. É difícil, né? Porque assim, eu também entendo isso. E de fato, talvez não seja a abordagem melhor. Mas isso aqui, falando desse conforto, dessa poltrona, olhando pelo retrovisor. Não sei naquele momento ali. Mas não é, né? Talvez não seja o melhor caminho, realmente, né? Quando a gente fala de adolescência, e aí eu quero dizer isso porque a gente tem que se preocupar com a internet. Por quê? Antigamente, era perigoso ficar na rua, né? Os bandidos na rua. Hoje, a internet, ela é muito mais ampla. Sim. Então, a gente precisa sim supervisionar. A gente não pode delargar, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada quando a gente sabe que está acontecendo. Eu não diria vasculhar. Porém, se tivesse que ter uma conversa ali, você percebe que seu filho está mentindo, alguma coisa assim, você pode tentar acionar de outras formas. Realmente o grito ele não adianta. Mas quando a gente está vivendo essa situação, a gente tem que tomar conta do nosso autocontrole. Esse é o ponto-chave, Esse é o ponto-chave, assim, o autoconhecimento. Por isso que eu falo tanto que os pais precisam estudar para ser pais. Sim. Porque se eu não estudo, se eu não sei como é uma educação empática, uma educação consciente, positiva, eu vou para a punição, eu vou para um caminho que tem que fazer do meu jeito. E aí eu vou distanciando. Isso, né? cada vez mais. E quebra a confiança.
De fato. Entendo a dor dessa mãe e entendo a dor desse filho. Isso, eu também não estou fazendo julgamentos, inclusive. Sim. Entendo perfeitamente. Sim, ela foi com uma boa vontade, assim, de querer ajudar. Ela não quer que o filho dela entre para as drogas. Isso. Porque eu vejo muitas mães perderem filho para as drogas, pais perderem filhos para as drogas. E é realmente muito triste. Sim. A questão o ambiente que ele está vivendo é adequado? O que a gente consegue fazer diferente? Não, vamos mandar lá para outro país para funcionar. Às vezes, isso vai traumatizar a pessoa. A gente não consegue, nem com a criança, forçar. Eu posso enfiar uma colher na boca de uma criança, mas ela engole se ela quiser. Um adolescente ou um adulto, porque adolescente muitas vezes tem mais força que... Sim, do que os pais. Então, se eu falo, você vai fazer isso, ele faz se ele quer. Ele pode falar que ele vai fazer e não fazer. E não fazer. Então, você entende que o diálogo é a única forma. E às vezes, quando a gente não reconhece isso, a gente fica muito no autoritarismo. E o autoritarismo, ele chega porque eu já não tenho autoridade para conversar. Isso. Eu vou para já me faltou argumentação. Eu vou pro lado da força, ou física, ou colérica, quando eu já não tô conseguindo sustentar meus argumentos. Isso. Né? E sermão realmente não adianta. Se eu ficar ali falando 1 hora na cabeça do meu filho, ele vai ouvir 5%. Então a gente também tem que adaptar ao que ele está realmente conseguindo absorver. É isso. Porque senão eu passo do ponto. Se eu passei do ponto, eu perco essa conexão também. Você vai ficar falando sozinho, aquilo não vai resultar em nada, né? A gente vai sair frustrado muitas vezes. Pois é. Isso que a gente acabou de falar aqui e tudo mais, de certa forma, já está ligado à minha próxima pergunta, que eu ia falar exatamente desses atritos, porque nessa fase da adolescência, os atritos entre os filhos e os pais podem ser constantes e podem ser sérios, graves. Atritos, não só do ponto de vista, mas atritos que chegam à cólera, à raiva e muitas vezes à ruptura, né? Sim. A ruptura daquela relação, também. Agressão física. Então isso realmente pode acontecer. E como enxergar esse momento antes, sabe? Nós como pais, como enxergar esse momento antes e falar, preciso parar aqui agora porque isso não vai dar certo. Então, será que dá pra gente enxergar isso? E aí, é o que você estava falando, eu preciso de autoconhecimento, autocontrole, percepção, sensibilidade para aquele momento, não é isso? Falta muito a gente olhar para dentro. Porque se eu me conheço, se eu sei que... Aí eu vou te falar um pouco sobre o autoritarismo e a permissividade, que é um pouco dos extremos, né? Perfeito. Eu, Mariana, eu tenho uma tendência... Eu sou uma autoritária em recuperação. Tem dia que eu grito. Ótimo. Eu não sou perfeita, eu sou psicóloga, sou educadora parental, mas às vezes eu grito, meu filho fala, mamãe, você tá gritando. Pessoal, por favor, vamos prestar atenção nisso, porque olha só que declaração importante. A gente cria a ilusão, né? Porque ela é psicóloga, então ela fala ali de um mundinho perfeito, e na casa dela tudo funciona como um reloginho perfeitamente. Não, né? Não. Na casa de ninguém, talvez, né? Todo dia eu perco a paciência. Todo dia. A questão é que quando o copo tá entornando, eu tenho que saber o que fazer. Isso. E as pessoas às vezes não sabem o que fazer. O que eu preciso fazer no momento, para mim, eu chamo de pausa positiva. Eu preciso de uns minutinhos para respirar. Eu peço alguém para ficar com eles, porque eles são pequenos hoje, mas adolescente. Filho, eu preciso de alguns minutos. E não continuar naquela discussão para você voltar a si mesmo. Retomou? Ao invés de oferecer 20%, 30% para o seu filho, você oferece 70%, 80%. Não, e essa pausa vai ser extremamente positiva para você, e para ele. Para ele. Vai ser excelente para ele. É aquela coisa, não agir por impulso. Se eu sou reativa, eu preciso pensar 2 vezes se eu estou realmente escutando o que o outro está dizendo, o que o meu filho adolescente está dizendo. Se ele está me dizendo, mãe, você está exagerando. E eu falo, não estou. Você está exagerando, não estou. Fica um cabo de guerra que não tem fim, não tem fim. Exatamente. Então, porque o que a gente quer no fundo é faz do meu jeito. Isso.
Isso, eu gostaria, filho, que você fizesse do meu jeito. Mãe, mas do jeito eu não vou fazer. Essa seria uma conversa entre dois cérebros funcionais e autocontrolados. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Aí vai, bate a porta. No momento que bate a porta, às vezes o pai entra ali, os dois, às vezes o filho vai pra cima do pai, acontece um rompimento. Esse é o momento da cólera. Eu estou descontrolado emocionalmente. Eu tenho que entender qual que é o meu descontrole, para onde que eu vou? Eu vou para permissividade? Porque acontece também, tá? Até negligência. Então tô fingindo que eu não tô vendo. Isso. Existe o autoritário que faz do meu jeito e o outro que pode fazer o que você quiser. Não tem regra nenhuma. Tem tipo assim, regra. Eu vou ser permissivo total, porque daí eu evito o confronto. E muitas pessoas acham que educação parental ou positiva é ser permissivo, e não é. Muitas pessoas misturam mesmo, né? Não é. Por quê? Precisa ter limites. Todo ser humano precisa de limites. Crianças ali, elas vão vendo até onde elas podem ir. Adolescentes também. Sim. Então, você tem que ter clara quais são as regras. Às vezes, essas regras não estão claras. Não estão claras. Às vezes você fala assim, porque isso não pode. Aí depois 2 dias, porque isso não pode. Mas você, sabe, o que não pode? Vamos falar tudo de uma vez. Vamos sentar aqui todo mundo na mesa, vamos reunir, falar de algumas coisas importantes. Filho, o que você acha que a gente pode continuar fazendo que é legal? A gente pode continuar fazendo o dia da pizza. O que a gente não faz que a gente deveria fazer? Eu acho que a gente deveria fazer um sábado ao ar livre. Ok, aí você pode também dar a sua sugestão. A gente podia também ir no museu uma vez por mês e tudo certo. E o que a gente faz e que a gente não deveria fazer? Isso que não tá legal. Aí vem as regras. E tem o que é inegociável e tem o que é combinado. Porque inegociável é aquilo que não é aceitável. Não é aceitável você levantar a voz, não é aceitável você gritar, não é aceitável você bater, não é aceitável você entrar no espaço do outro, não é aceitável ficar mais tempo na tela do que o acordado. E aí, quando você conversa com ele, filho, lembra ali das regras, isso é inegociável. Então você volta para um lugar onde tem o que foi acordado. Isso. Agora, onde a regra tá clara, a regra tá clara. Exato. Por exemplo, não pode chocolate dia de semana. Isso é uma regra, beleza. Só que aí tem um feriado. Vamos combinar, então, que nesse dia a gente pode ceder um pouquinho nas férias? Ok, é um combinado. Não é inegociável. Isso. Dá para negociar, mas aí a gente tem que entrar num acordo. Então, tem que ter regra. Sem regra, realmente, aí vira... É o que eles falam dessa geração, né? São os reizinhos que mandam nos pais. Mas não é que os reizinhos mandam nos pais. É que esses pais estão sendo permissivos. É isso. Eles estão deixando que o filho tenha poder sobre... Isso. Eu preciso impor no sentido de... Não é você faz o que eu mando, mas sim de autoridade. Olha, essas são as regras, essas são as consequências se você burlar as regras. Muito bom. Eu tava vendo um trechinho, não assisti, eu vi um trechinho rápido de uma entrevista do Lázaro Ramos. E acaba que a gente às vezes vê os personagens, e eu sou muito fã dele, assisti o Espelho, o programa dele, e às vezes você cria ali um persona. E aí eu vi ele dando uma entrevista, ele tem os filhos, né, lá com a Thaís, né? E aí ele tava falando rapidamente ali, gente, eu não sou bonzinho com os meus filhos, eu não sou permissivo. Ele tava falando exatamente isso. Eu não sou permissivo. Então, assim, eu imponho regras, eu uso minha autoridade. Eu digo, isso você não vai fazer, porque a regra não é essa. Perfeito. Aí eu pergunto, as regras foram conversadas? Isso, elas foram alinhadas antes. E aí ele usa aquilo e fala, a gente tem uma regra, isso não é para ser feito. E eu achei muito interessante ver ele falando isso, porque tem toda uma imagem, e às vezes o artista, por exemplo, pode ficar, eu não posso mostrar ali essa face. Não. Pode e deve, porque ao você mostrar, você leva também luz para outras pessoas. Então, assim, eu posso criar muito bem, ser companheiro, parceiro, mas eu exerço a autoridade, onde ela deve ser exercida, né? Por exemplo, às vezes o adolescente está ali frustrado, porque não pode ver, não pode usar o celular 4 horas que ele gostasse, 4 horas que gostaria. Só que isso não é aceitável e tem uma justificativa. Isso impacta o desenvolvimento. Isso tem uma justificativa, isso é importante. Tem Exato. um porquê. E aí ele fala assim, mesmo assim eu não concordo. Filho, tudo bem que você não concorde, mas essa é a regra e ela é inegociável. É isso. Muito bem. Vou falar um pouquinho aqui sobre bullying, né? Porque eu vi alguns vídeos seus na sua rede social, no Instagram, falando sobre, e você aconselhando e tal, sobre
as palavras, né? O impacto das palavras. E aí você até usava, não falar com seus filhos, você é esquelético, magro demais, gordinha demais. Porque essas palavras, elas vão impactar, né? Criam rótulos. Isso, exatamente. E aí, trazendo para cá, né? Eu sempre gosto de dar depoimentos em primeira pessoa. Eu sempre fui, na infância e adolescência, muito magro. Muito. E eu me lembro de ainda, menino novo, eu já ter essa percepção. Por que as pessoas acham que é ruim você falar para alguém, você está gordo, você é gordo, você é gorda. E de fato isso é ruim? E não acham que é ruim você falar, igual você deu no exemplo, você é esquelético, você é um esqueleto, você é magrelo, você é magrela. Não, gente, é tão ruim quanto, é tão negativo quanto. E aí eu me lembrei, vendo esse seu vídeo, um menininho lá, criança, no colégio lá, antigamente tinha o primário, o ginásio, hoje em dia já é diferente, né? Mas eu me lembro que tinha uma menininha, éramos todos muito crianças, tinha uma menininha que gostava de mim. E era uma menininha muito bonitinha, mas muito magrinha, muito magrinha. E ela era muito tímida. E provavelmente, hoje, olhando para o retrovisor, provavelmente já por isso. Muito tímida, pela condição muito magrinha, tudo, porque criança e adolescente são cruéis, né? Na minha época, então, você falava mesmo. Sim. E aí eu me lembro que vazou lá para os amiguinhos que ela gostava de mim, e de repente ela parou de falar totalmente comigo, se escondia tudo, e eu não sabia por quê. E aí depois eu fui descobrir que os meus amiguinhos, quando souberam, escreveram uma cartinha, colocaram na carteira da escola dela, o nome dela, ela não vai ver. E também tem mais de 100 anos isso que eu estava na escola. O nome dela era Lisa. E eles escreveram uma cartinha, colocaram na carteira dela. E colocaram meu nome nessa cartinha. Lisa, Lisa, você é tão lisa quanto uma folha de sulfite de caderno. Fizeram essas... Olha, isso deve ter uns 115 anos. Eu nunca mais vi a Lisa. Eu sofro, até hoje, por imaginar o que ela passou naquela época. Pré-adolescente, já enfrentando essas condições e lendo... Isso é bullying, né? Sim. Na minha época não era. Sim. Não existia nem esse termo, na sua também não. A gente sofria mesmo e... Isso, e vamos enfrentando, né? Vira. Mas você vê, isso é de uma crueldade terrível, né? E aí, assim, você é gorda. Não, você é magrela, também dói. Você é feio, também dói. Você é chato, também dói. São adjetivos. A gente tem que ter muito cuidado com os adjetivos. Muito Uma cuidado. coisa é eu falar do comportamento da pessoa. Isso. Eu posso encorajar. É diferente de elogiar também, tá? Porque elogio também é perigoso. Porque você tá falando ali, você é inteligente. Então, poxa, se eu tirar 5 na prova então eu sou burro, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque essa pessoa vai se exigir muito. E lá na frente, às vezes, ela não vai dar conta de fazer as coisas porque ela tá com um perfeccionismo e uma autocobrança muito grande. Então, assim, o rótulo, ele é negativo. Isso. Mesmo que seja, você tá muito magra. Às vezes as pessoas que foram gordinhas no passado sentem que ser magra é um elogio. Aí vai e fala assim, nossa, então você tá magra, como se fosse um elogio. Gente, mas não é. A gente não sabe o que significa pro outro. Isso, a gente não sabe como que aquilo bate no outro, né? Exato. Isso. Então, assim, tem que ter cuidado com os rótulos. Isso. E muitas vezes o bullying começa em casa. Esse é um grande perigo, porque... muitas vezes, né? O que eu estou falando com meu filho? Porque ele é o quietinho, ele é o bonzinho, né? O bonzinho aqui hoje, amanhã não se posiciona. Eu quero agradar, eu quero ser a pessoa que todo mundo gosta, eu quero ser aceita pelos meus pais e futuramente pelas outras pessoas. Então, vou ser boazinha. Só que lá fora, essa criança repete falando outros adjetivos de outras crianças. Eu queria dar um exemplo também que é de primeira pessoa, porque as pessoas pensam assim, né? Nossa, então ela é psicóloga, educadora parental, então os filhos dela nunca erram. Mentira. Já começa a segunda desconstrução. Sim. Olha pra você ver, no ano passado... Não, tem 2 anos. Uma mãe me mandou uma mensagem assim, Mariana, queria falar do seu filho que ele tá fazendo bullying com o meu. Eu regalei, pensei assim, meu Deus, nossa, eu até gelei na hora. Gente, o meu filho, é possível, eu falo com ele sobre isso e tal. E aí, ele é muito sociável, ele gosta de fazer parte dos grupos. E eu fui conversar com ele de uma forma diferente. Ao invés de falar, você fez isso? Eu
perguntei, Isso. filho, tá acontecendo algo com esse menino? Uhum. Porque eu tô ouvindo algumas conversas de que estão chamando ele de gordinho e de que ele não quer comer. O menino emagreceu, ele ficava Olha. só meio deprimido, Aham, não comia o lanche. aham. E aí ele falou assim, não, mamãe, mas os meninos falam com ele. Os meninos falam com ele. Eu falei, pois é, meu amor, você não pode deixar as crianças falarem isso Vou chamar ele de Lucas, por exemplo. Uhum. Não pode fazer isso com o Lucas, porque ele tá sofrendo. A gente não pode chamar uma pessoa de gordinho ou de... Ele tá parando de comer. Uhum. E o que eu orientei ele a fazer? Eu queria muito que você fizesse... Eles eram amigos. Sim. Fizesse um desenho, né, do Lucas e escrevesse algumas coisas. Aí eu perguntei, o que você quer escrever de bom dele? Ele falou assim, Lucas, você é meu amigo. Lucas, você é bonito. Lucas... eu te adoro. Lucas, você gosta de jogar Pokémon igual eu. Uhum. E entregou pro amigo. E depois disso, eles voltaram a ser mais próximos. Eu falei assim, filho, quando for a hora do lanche, você vai chegar para ele assim, Lucas, você comeu? Você quer um pão de queijo? Então você vai cuidar também para ver se ele tá... Né? A gente precisa cuidar do outro. A pessoa que é chamada Abraçou de gordinha, amigo, né? ela fica... Ela não vai querer comer, ela vai se distanciar. Então eu tentei passar para ele alguma coisa de acolher, de... essa criança, ela precisa ser acolhida. Porque isso gera depressão infantil, gente. É isso. Depressão na adolescência. E aí, que é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. É um dos maiores casos de suicídio, né? Por causa do bullying. Então, porque a pessoa já tem as próprias autopercepções. E quando reforça, né? Então, esse menino, um dia, meu filho chegou em casa e falou assim, mamãe... hoje na aula de artes, fizeram uma coisa que foi muito feia com o Lucas. O quê, filho? A gente estava sentado, eu, fulano e fulano, aí o Lucas sentou e todo mundo levantou, menos eu. Eu falei, muito bem, filho, que bom que você não levantou. E por que você acha que eles levantaram? Porque eles acham ele muito chato. E a professora, o que fez? A professora até falou que era maldade. Então eu reportei... Eu falei que ele ia agir da forma certa, para ele, na medida do possível, falar para esses amigos para não fazer isso, mas ele também realmente não tem o controle. Lógico. Ele não precisa agir como os amigos agem, ele não tem que fazer tudo que o outro faz. E também conversei na escola. Sim. Porque eles precisam, talvez, fazer um trabalho com essa turma. Isso. O bullying, ele pode acontecer em qualquer lugar. Até se eu não faço em casa, o meu filho pode fazer isso porque os amiguinhos dele estão fazendo. Exatamente. Ele não acha que é errado, ele está aprendendo pela primeira vez. Isso. E tá todo mundo fazendo. Exato. E outra coisa, pra gente ter atenção se o nosso filho está sofrendo bullying, porque às vezes ele não fala. Às vezes chega da escola, adolescente, vai pro quarto, fecha a porta, tá deprimido, não quer mais ir pra escola, não quer comer. A gente tem que estar atento aos sinais. Isso. Porque, assim, uma mudança de comportamento, essa tristeza, ou uma ansiedade, crise de pânico, parar de comer, se distanciar dos amigos, tudo isso pode indicar um bullying. Isso. E a gente precisa se aproximar dessa criança, desse adolescente, para entender. Para que ele consiga se abrir ou colocar num psicólogo. Eu atendo, Júlio, muitos pré-adolescentes, adolescentes que sofreram bullying. Muitos. E chega a um ponto de ser muito grave. Eu escutei uma criança de 9 anos que sofreu bullying e ela não falou que ela queria se matar. Mas ela falou para mim, eu vou embora. Eu fico com o meu pai, mas eu vou embora. E eu comecei a falar assim, você vai embora pra onde? Embora pra onde, isso? E eu chamei esses pais e falei, olha... Tem um sinal de alerta aqui. É um sinal muito grande de alerta. Ela precisou entrar com medicação. Ela foi indicada para um psiquiatra. E a gente continuou... Anos? 9? 9. E ela... Realmente, poderia acontecer um caso mais grave. Já encaixa na pré-adolescência, os 9 anos, né? Eu falei, não... Sim, não deixa ela sozinha, ela não pode ficar sozinha. Os pais não tinham entendido a gravidade. O bullying é muito sério. A gente tem que dar a devida importância para o nome, porque é muito grave. E talvez, né, intuitivamente, o pai ou a mãe podem bloquear aquilo, colocar mesmo, né, um tapa-olhos ali, percebe o sinal e fala, não. Porque é tão grave e tão assustador. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Por exemplo, meu filho tá lá, tranquilo, não tá de boa. Eu tô aqui cheio de trabalho para fazer, mais um problema pra mim. Ele tá lá no mim. quarto? Deixa lá. Que inclusive, acaba que a gente até já abordou, eu ia falar sobre essa questão de que
Muito se fala, você tem que ser amigo do seu filho adolescente, tem que ser parceiro, você tem que estar com ele, se envolver, criar essa cumplicidade. Maravilha, mas isso é difícil. É muito difícil. E aí eu ia falar exatamente disso. Você às vezes até está disposto e disponível, mas encontra uma porta fechada do outro lado. E não no sentido literal, como você falou agora do quarto, mas também no sentido literal, porque o adolescente se tranca no quarto e ele fecha a porta emocional e a porta física. E aí, como, né, abrir essa porta, né? Como penetrar nesse universo, Sim. como fazer com que ele enxergue realmente que você está ali, não com autoritarismo, mas como Sim. alguém de confiança, né? Mas é fundamental, encontrar a forma de abrir essa porta Sim. é fundamental, Sim. né? Não pode deixar sozinho, trancado, nem dentro dele sozinho, nem dentro do quarto Como que a sozinho. gente acessa esse filho? Como né? acessar isso, né? Eu queria só falar sobre essa questão de ser amigo do filho. Sim. Porque eu não acho que a gente tem que ser amigo do filho. Eu não Perfeito. percebo que a gente tem que ser amigo do filho. Por quê? Porque amigo é aquele que vai confidenciar também as coisas que está vivendo. Por exemplo, eu vou falar da minha relação com o marido, com a esposa, do companheiro, com ele. Não cabe. Não cabe. Os pais, o pai tá ali para ser guia. Isso. Ele mostra o caminho. Ele pode ser confidente de escutar o filho e contar algumas coisas. Por exemplo, eu posso contar pro meu filho, nossa, eu estava ansiosa porque hoje eu tive um trabalho, fiquei chateada, minha amiga falou isso comigo, eu achei que inclusive era um bullying. Isso eu posso falar, mas tem coisas que não cabem. É uma relação diferente. Eu posso curtir uma balada com meu filho? Posso, não tem problema. Mas é diferente de uma relação de amizade. Perfeito. É diferente de uma relação de amizade. A gente tem que ser o guia. Porque se o seu filho fala várias coisas ali, né? Então eu vou confessar tudo que eu fiz aqui. Você precisa se pontuar. Você não pode ser um amigo que vai simplesmente falar, então faz. Não pode. Tem que ter o posicionamento de pai e de mãe. Sim. Agora sim, essa porta fechada é muito comum. Inclusive tem um livro do Hugo, eu esqueci o sobrenome dele, mas que fala da geração do quarto. Esses adolescentes, sim, eles fecham a porta. E muito rapidamente. E é muito difícil fazer sair. Agora, como que a gente acessa esse adolescente? Aí eu convido mais uma vez a gente olhar pra dentro. A gente olhar pra gente. Por quê? Muitas vezes, a gente também tá com a porta fechada. Isso. Né? A hora que meu filho fala assim, mãe, vamos ver aquele filme juntos? Isso. Ah, filha, agora eu não posso. Mãe, vamos saber. Ah, filha, agora eu tô ocupada, depois. Vamos tomar um sorvete? Mãe, vamos. Aí, ele vai saindo perto de você porque você não tá dando espaço pra ele entrar. A porta tá fechada. A porta tá fechada. Você tá falando ali com o celular. A criança, ela mostra muito facilmente, né? Você tá ali olhando o celular, ele faz assim, vira seu rosto. Isso, ele vira seu rosto. Meu filho fez isso comigo. Ele vira o seu rosto. Ele fez isso comigo. E aí, às vezes, você faz a pior coisa que você poderia fazer. Você volta o rosto pro telefone. A pior coisa. E o adolescente, ele já vem de um histórico que provavelmente esses pais já fazem isso há muito tempo. Então, já existe uma crença instaurada, assim, eu não mereço atenção, meus pais, eu não sou importante para os meus pais, para eles o que importa é celular. Eu escutei de uma criança falando que o celular é mais importante para a mãe dele do que ele. Então, eles leem as nossas ações. Sim. Então, se eu não estou disponível, depois eu vou reclamar que ele está ali fechando a porta. Por quê? Agora, tem como resgatar? Tem, gente. Sempre tem como. Pode ser difícil? Pode. Mas se você não tentar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, assim, ele pode não abrir a porta de primeira. Isso. Filho, posso entrar? Não, mãe, agora não. Ok, eu não vou invadir. Isso. Né? Eu vou esperar um outro momento, talvez fazer um lanche especial. Ah, filho, queria que você me contasse um pouquinho como que tá lá na escola. Começar a contar também você de coisas que ele se interessa. Poxa, você sabe qual banda seu filho gosta? Você sabe o que ele gosta de assistir na televisão? Quem são os amigos dele? O que os amigos deles gostam? Porque você entrando no mundo dele, é mais fácil acessar. Né? Você vai ter a mesma conversa, você vai ter o mesmo diálogo ali sobre um tema. Interesse. Então, assim, o que ele gosta? Então, eu preciso descobrir. E aí, às vezes, você descobre que você não sabe, né? O que o seu filho gosta, né? É o que mais acontece. Não sei. Não sei. Às vezes eu sei que meu filho é briguento, ele não me respeita, ele bate a porta. É o que os pais falam na terapia quando vem colocar o filho. E o filho, quando você vai conversar, a questão ali toda é o relacionamento dos pais com os filhos. Para mudar os filhos, tem que mudar os pais. Porque quanto mais eu falo do problema, que é o comportamento da criança, mais eu me distancio da solução. Exato. A solução está no comportamento dos pais. Então, é muita autoavaliação. Como está sendo o meu comportamento? Eu estou sendo permissivo? Eu estou sendo negligente? Deixa ele lá, eu faço minhas coisas, ele fica ali, se vira. Eu estou sendo autoritário? Então, eu tenho que rever o meu posicionamento
e começar a bater nessa porta. E aí vai chegar um momento que ele vai começar a me convidar para sentar com ele no quarto. E aí você atingiu o ponto. Sim, faça coisas com seu filho, vai assistir um cinema, faça coisas que ele gosta. Não só obrigue ele a fazer as coisas que ele não gosta. Quer naquela festa de família. Ok, tem que ir. Mas a gente vai também fazer aquela caminhada que você queria na semana que vem. Então, faça essas compensações que você possa também... Faça naturalmente, faça com prazer. Naturalmente, exato. Porque filho não pode ser peso. Se ele é peso, ele sabe que ele é peso. É isso. E aí, não tem conexão. Perfeito. A gente traz aqui um tema como esse, da adolescência, e lógico... Gente, a adolescência também, se você olhar pelo lado do copo meio cheio, a adolescência também é um momento fascinante. A doutora falou isso logo no começo da conversa. Então, assim, nós não estamos falando que a adolescência é sinônimo exclusivo de problemas. Não é isso. Ela é também um momento longo, anos, né? Em que você vai ter descobertas que podem ser juntos ali, você e seus filhos. Uma vivência totalmente diferente daquela que foi na infância. Compartilhamento de situações e experiências, é um momento muito rico. A adolescência é, sim, um período da vida fundamental e que pode ser delicioso. Sim. Só que, de fato, a gente veio aqui hoje conversar e trazer um pouco de luz sobre a ótica das dificuldades. Sim. Porque esse é um ponto que requer atenção, requer muito cuidado. A ótica das dificuldades. Mas, por favor, a adolescência não é só problema. Não é sinônimo exclusivo de problema, não. Doutora, só para a gente fechar, paternidade ativa, que também é uma das trilhas de desenvolvimento, não é? Lá do ECC. A paternidade ativa, o que é exatamente a paternidade ativa? Porque a gente está falando do pai presente, do pai tentando entrar no universo do adolescente, mas e aí? A minha formação de educadores parentais e também para pais, tem as duas formações que são diferentes, né? Tem preços diferentes também, uma é chancelada pelo MEC e outra não. Okay. As duas têm uma trilha que é a paternidade ativa. Tem uma aula minha, tem uma aula de um professor convidado e tem mais algumas aulas que a gente coloca ali dentro. A paternidade ativa, eu diria que é uma paternagem. Já ouviu esse termo? Não. A paternagem é diferente de paternidade. A gente ouve maternagem, né? Que é aquela coisa ali, né? Você tá ali cuidando do filho. Isso. A paternagem é isso, é você assumir esse papel de cuidado com prazer, com proatividade, como protagonista. Ser pai ativo é ser protagonista. Não é espectador. Não é chegar em casa e falar, às vezes, pra mãe, não, ele tá assim porque você criou esse menino desse jeito. Mas sim poxa, o que a gente fez? O que a gente pode fazer diferente para melhorar isso? Né? Sentar com o filho, levar ele para o jogo junto, acompanhar o que está acontecendo na escola, falar sobre coisas em comum. Então, é entrar no papel do cuidado. Né? Paternagem. Gostei dessa. É maravilhoso. Eu fiz uma vez, foi uma live sobre isso, há muitos anos. E foi aí que eu conheci essa palavra. Mas ela cabe muito, assim, acho que para os dias de hoje. A gente precisa de mais paternagem, de mais pais que cuidam, de mais espaços como esse que você abriu para falar sobre esse tema tão importante. Porque o mundo está mudando. Né? Eles falam, para a mulher é mais difícil. Sim, isso está claro. Os homens já sabem disso. Isso, mas exato, como é que já sabemos. muda? E aí? Né? Os homens foram criados de um jeito que era para eles realmente deixar a mulher lavar a louça. Eles foram criados para isso. Então, a gente tem que começar a criar diferente, a gente tem que começar a orientar diferente, a gente tem que começar a dar espaço para esse homem ser pai. Porque muitas vezes acontece também da mulher ela dominar ali, não deixar esse pai entrar. Não deixar esse pai entrar nesse universo. Esse pai precisa entrar. Isso acontece. Ele vai fazer diferente de mim, mas ele não vai fazer errado. Isso. Por que é errado? Por que Deixa errado? ele fazer do jeito dele. Isso. Né? Ele não precisa ser certinho do meu jeito. Para ele ser um pai ativo, essa mãe precisa permitir também. Então é um trabalho em conjunto. E aí, casais homoafetivos, mesma coisa. Assim, o papel dos dois é importante. A ocitocina, como eu disse, ela é tanto na mulher quanto no homem, é o hormônio do amor. Quanto mais tempo você passa com seu filho, quanto mais você vive ali coisas que ele vive, vivencia aquilo, mais né? interesse você vai ter sobre a vida dele.
Maravilha. Então é isso, é paternidade ativa e maternidade ativa. O conceito seria esse. Hoje em dia a maternidade é mais ativa. A gente quer que a paternidade seja ativa tanto quanto. E como você mesmo disse, quanto mais eu foco apenas em expor e falar do problema, mais longe eu estou da solução, né? Sim. É isso. E eu queria falar uma última coisa que eu acho muito importante. Você falou assim né, que a gente não está aqui só para falar de problema. A gente veio trazer alguns pontos importantes, mas eu queria assim abrir um pouquinho da mente dos pais que estão assistindo para uma convivência empática, né? Ter mais empatia com esse adolescente. Que bom que você começou a frase dessa forma. Me permita. O que é empatia? Porque é uma das palavras, assim, da moda, entre aspas. E a gente repete, e às vezes muita gente que está lá do outro lado não entende exatamente o que é empatia. Empatia é eu olhar do ponto de vista do outro. Me colocar no lugar do outro, né? É difícil fazer isso, porque eu só vou saber a sua dor se eu calçar o seu tênis que está apertando. Calçar o seu sapato, o seu tênis. Só que o meu pé é menor, então ele não vai me apertar. Só que quando eu saio do meu papel de julgamento, porque muitas vezes as pessoas têm isso, né? Eu julgo o outro tá errado, eu que tô certo. A gente tem que sair dessa casca, dessa armadura, e a gente tem que ser vulnerável. Poxa, eu posso estar errada sim, por que não? Por que não eu vou escutar o ponto de vista do outro? Então, assim, eu sair do meu lugar e ir atrás de quem tá vivendo aquela situação e olhar pela ótica dele. Como que eu me sentiria se eu estivesse nesse lugar? Perfeito. Então, se tem um filho ali chorando por amor e uma mãe falando assim, que bobagem! A gente já foi adolescente. Poxa, eu já chorei por amor. E era bobagem na época? É a primeira vez que tô sentindo aquilo. É como se a vida fosse aquilo. Pra ele, aquilo é tudo. Como eu posso dizer que não é nada? Isso. Eu tô minimizando uma coisa que é do outro. Eu não posso fazer isso. Então, a empatia é entender que esse adolescente está passando por várias mudanças, está passando por transição. Para ele, não é legal ficar os hormônios altos e baixos, cada hora um comportamento. Para ele é difícil também. Então, eu preciso olhar com um olhar de quem também está experimentando, né? Ele está ali conhecendo, experimentando coisas novas. Eu também estou experimentando ser uma mãe, um pai de um filho adolescente. Sim. Vamos descobrir junto. Vamos fazer isso ser mais leve. Na pandemia, era assim, né? Ou você separa, né? Ou o filho vive o estresse ali e fica traumatizado, ou ele vive momentos maravilhosos com a família junta. Isso. É uma escolha. Né? Se o outro briga, eu posso escolher não brigar. Tudo bem, pode ser que aquele relacionamento não dê certo entre os pais. Mas com meu filho, eu posso proporcionar momentos prazerosos para ele. Sim. Com os nossos filhos adolescentes, não é diferente. Ótimo. Excelente. Bom, a gente chega, assim, ao final. O final do nosso segundo episódio com a doutora Mari. Esse que foi o nosso episódio 5. Eu não preciso nem falar que foi igualmente de altíssimo nível. Foi prazeroso, delicioso, uma conversa que fluiu muito bem. Trouxe muita orientação riquíssima para todos nós. Eu te agradeço imensamente. Foi um prazer recebê-la aqui, estar conosco, sua disponibilidade, sua abertura, depoimento em primeira pessoa. Isso tudo foi muito ótimo, contribuiu demais para nós. Realmente, muito obrigado. E a todos que venham a se interessar, queiram aprofundar um pouco mais nessa questão da educação parental, entender melhor esses métodos, por favor, o Instagram da doutora está lá disponível, entrem lá, façam um contato, ela vai responder, ela responde super rápido, tem toda uma equipe, na verdade, que responde lá, e vocês vão conhecer melhor isso, e eu tenho certeza que vai contribuir. Pai, mãe, futuros pais, relacionamento com os filhos e tudo mais. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer, espero que a gente, no futuro, possamos ter novos contatos, de repente desdobrar, né, em mais temas as nossas conversas. A nossa casa vai estar sempre aberta para você. Obrigado, viu? Muito obrigada, parabéns pelo seu projeto, é muito bonito, acho que é necessário para que os pais tenham também essa informação de acesso fácil, rico acesso também, muito conteúdo, então eu agradeço imensamente. Muito obrigado. A todos que estão aí do outro lado, no telefone, no tablet, no computador, na televisão, agradeço. Peço que continuem conosco. O trabalho é feito com muito carinho, com muita qualidade, profissionalismo, mas sem perder esse contato humano. Desde o projeto até a execução, é tudo feito por mim, sozinho, sem patrocínio. Então, assim, é feito realmente por amor. E a forma da gente
de vocês me ajudarem é levando isso para frente. Então, assim, compartilhe com os amigos, com parentes, com quem quer que seja. Quanto mais longe a gente chegar, melhor. A ideia é que o recado chegue a muitas pessoas. Se chegar, igual a gente falou com o Juca, o André Nepomuceno, o ator lá da HBO, se chegar a 5 pessoas e mudar a cabeça de 5 pessoas positivamente, que ótimo, tô feliz. Se for de 5.000, que maravilha, não é? Se for de 1 milhão, então... Uma gota no mar. É isso aí. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau.